Saúdo a todos os que me ouvem com a graça do Senhor Jesus, com a paz que somente Ele pode conceder e tornar presente em nossos corações. Começamos aqui com este vídeo uma série de ensinamentos, de ministrações em que vamos explicar a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Colossenses. E nosso projeto aqui é ler essa carta, versículo por versículo, texto por texto, e explicá-la então do primeiro ao último versículo, nos seus 4 capítulos. Então, esse primeiro vídeo aqui, hoje, eu vou iniciar explicando um pouco de quem escreveu a carta, o apóstolo Paulo, explicar quem era Paulo, por que ele escreveu a carta. Também explicar alguns detalhes sobre a igreja que existia na cidade de Colossos. O papel que um irmão amado, um companheiro de ministério de Paulo, chamado Epáfras, teve na divulgação do evangelho lá em Colossos. Também, hoje, quero explicar as principais mensagens desta carta. Então, neste primeiro vídeo, eu vou explicar a vocês esse contexto, esse resumo sobre a carta, quem a escreveu, para quem, pessoas importantes que fizeram parte da história da chegada do Evangelho em Colossos e, afinal, expor os principais conteúdos. Então, para tanto, começo aqui lendo o capítulo 1, Colossenses 1, versos de 1 a 8, que tomarei como ponto de partida para essa explicação inicial, contando um pouco da história de Paulo, de Epáfras, dos cristãos em Colossos. Comecemos então. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8. Passo a leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os que me ouvem, Paulo é o autor desta carta e ele inicia então no primeiro versículo já se apresentando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É importante então que expliquemos como Paulo se tornou apóstolo, porque ele escreve essa carta, essa mensagem à igreja lá em Colossos, a partir de um chamado, de um comissionamento, de uma ordem que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, iniciemos com isso. Como Paulo se tornou apóstolo de Jesus Cristo. E essa história, então, nós podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 13 a 18. Aqui, Paulo está contando ao rei Agripa como que ele encontrou Jesus, e talvez melhor fosse que disséssemos como ele foi encontrado por Jesus, quando ele viajava para Damasco. Ele estava numa missão de perseguir os cristãos e, naquela circunstância, indo a Damasco, Jesus veio ao encontro de Paulo. Ele relata então esse encontro dele, Paulo, com Jesus. E passo a ler então aqui, como já mencionei, Atos capítulo 26, versículos de 13 a 18. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus vem ao encontro de Paulo. Jesus vem confrontar aquele homem que tão iradamente, com tanto impulso e ira, perseguia os discípulos de Jesus. E Jesus então se revela a Paulo em glória, porque é uma luz brilhante. Então Jesus se revela a Paulo, manifestando pelo menos em parte a sua glória, porque há um resplendor, há um brilho, e Paulo então cai por terra. Aqui Jesus o chama ainda de Saulo, né, que é o seu nome hebraico, e o confronta. Saulo, por que você me persegue? E Saulo, também chamado Paulo, cai por terra, atordoado, e pergunta: Quem és, Senhor? E Jesus se identifica, e não só se identifica, mas ele também dá a Saulo, posteriormente passamos a chamá-lo de Paulo, uma tarefa, uma missão de extrema importância. Ele diz assim, Jesus fala assim no verso 16: Levanta-te. Paulo estava caído. Põe-te sobre teus pés. E Jesus então passa a explicar a Paulo a missão que dali para frente Paulo teria. Primeiro Jesus fala assim: porque te apareci por isto, para tornar você um ministro. Aqui, queridos, ministro é a tradução mais elegante para uma palavra que significa servo, servidor. Paulo, dali por diante, se tornaria um servo, servo de Cristo, servo do Evangelho, servo da igreja do Senhor. Aquela mesma igreja a que ele perseguia com tanto ímpeto, Jesus o tornou dali em diante, dentre outras coisas que vamos explicar, servo, servidor. A outra palavra aqui é servo, algumas traduções falam ministro, e testemunha. Por que isso é tão importante? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Paulo viu Cristo ressuscitado. Ele viu o Senhor ressurreto e já em glória. Ele foi testemunha de que aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, Jesus, o homem renovo, aquele homem que viveu na Galileia, ele estava vivo, ressuscitado e em glória. Isso é um elemento importantíssimo, porque Jesus constituiu pessoalmente 12 apóstolos no início, aí incluímos Judas. Posteriormente, Judas traz Jesus e, portanto, perdeu o seu lugar entre os 12. E Jesus, então, vem dos céus, se manifesta desde os céus para constituir um último apóstolo, no caso, o apóstolo Paulo. Tanto é assim que em Apocalipse, capítulo 21, verso 9 a 14, nós lemos o seguinte: quando João vê a Nova Jerusalém, que o anjo descreve como a igreja, a noiva do Cordeiro e, portanto, a igreja, e João passa a descrever a Nova Jerusalém, que é, ao mesmo tempo, a cidade onde os santos, onde a igreja irá residir na eternidade, uma cidade, mas também representa a própria igreja, porque refere-se aqui, Atos
Apocalipse, capítulo 21, verso 9, passo a ler. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Essa é uma expressão bíblica neotestamentária para referir-se à igreja. Então, João passa a descrever a cidade santa, Jerusalém. Sigo a leitura a partir do verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Voltando então aqui ao encontro de Jesus ressurreto com Paulo. Ele diz: Paulo, se levante, você é testemunha da minha glória. Eu estou vivo, eu ressuscitei e eu estou à destra do Pai em glória. E agora você me viu, você é testemunha da minha ressurreição e da minha glória. Mas a partir de agora, Paulo, você vai servir a mim, servir o Evangelho e servir a igreja. E em especial, Jesus fala o seguinte no verso 16 de Atos 26. Ele segue aqui dizendo: porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, ou seja, naquele exato momento, Paulo viu Cristo ressurreto e glorificado, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso significa que Jesus voltaria a se revelar a Paulo, a falar com ele face a face, diretamente, outras vezes. Seguindo então a leitura, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. O verbo enviar aqui é um verbo que não existe literalmente igual em português. O verbo enviar na língua grega original é apostelo, de onde vem a palavra apóstolo, que significa enviado. Então o próprio Jesus enviou Paulo como o seu representante, sua testemunha, o seu mordomo, o seu despenseiro, como iremos explicar adiante em nossos estudos. Jesus envia esse homem agora com uma revelação especial dele, Cristo. Uma revelação que Paulo começou a receber naquele momento, ao ver o Senhor face a face, ao ver algo do brilho da sua glória, aleluia, e o envia em especial às nações gentílicas. Quem são os gentios? Na linguagem bíblica, no Novo Testamento em especial, todos os povos, todas as nações, que não a nação de Israel, todos os povos, à exceção do povo judeu, o povo hebreu, são chamados de gentios. O povo de Israel, chamamos de judeus, eles receberam uma revelação do Senhor, receberam através de Moisés as tábuas da lei e se tornaram o povo que representava a revelação de Deus para o mundo, em especial a revelação escrita. Eram portadores da Escritura Sagrada. E eles chamavam todos os outros povos, gregos, romanos, africanos, etíopes, de gentios. Então, Jesus vem buscar Paulo para mudar a vida de Paulo e o enviar como seu representante, sua testemunha, seu servo e, afinal, seu apóstolo, seu enviado a todas as nações, a todos nós que não somos judeus. Ainda que, por vezes, no seu ministério de pregar o Evangelho do Senhor, Paulo também
tenha pregado aos judeus. Contudo, a esfera principal da ação de Paulo, como apóstolo, como servo do Senhor Jesus, estava focada nos povos não judeus, nos gentios. Então aqui nós temos como Paulo se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e um apóstolo enviado às nações gentílicas, ou seja, aos povos que não são judeus. E aqui no Colossenses, capítulo 1, aqui no verso 27, Paulo, dirigindo-se aqui então aos cristãos de Colossos, aos colossenses, falando do Evangelho, ele diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo passa a falar aqui de um mistério revelado, e esse mistério precioso, revelado a partir da pregação do Evangelho, e em especial a partir do ministério de Paulo, é que os gentios também são chamados a participarem do Evangelho de Jesus, a serem um com Cristo. E aqui ele se refere então aos colossenses como gentios, porque ele diz assim, as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Então, a igreja em Colossos, né, os cristãos colossenses, eram, em sua maioria, não eram judeus de origem, eram de outras nações. Imagino que a maioria fosse grego ou romano, mas de fato não eram judeus e, portanto, gentios. Assim, a igreja em Colossos, embora não tenha sido fundada por Paulo, vou contar em seguida as informações que temos sobre como é que a igreja começou lá, mas aqueles irmãos, aquela igreja, era parte das igrejas gentílicas e, portanto, estavam debaixo do encargo, da tarefa que Jesus deu a Paulo. Aqui, então, nós temos a explicação de por que Paulo reivindica sua condição de apóstolo de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, no verso 1, e se dirige uma carta, dirige uma mensagem linda, profunda. Iremos nos encantar ao longo da leitura e exposição dessa carta com a profundidade do conhecimento que Paulo tem de Cristo. E por ele ter recebido esse encargo de ser o apóstolo dos gentios, então ele se dirige àqueles irmãos, ainda que não foi o fundador daquela igreja. Então aqui também no capítulo 1, podemos ler aqui também os versos 23 a 25, que passo a ler, e vamos compreender ainda melhor esse encargo que Paulo tinha de ensinar o Evangelho. Então, lemos aqui a partir do 23 ao 25, capítulo 1. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, servo. Novamente aqui a palavra ministro é uma tradução um tanto elegante de uma palavra que de fato significa servidor, servo. Paulo então aqui se apresenta como servo do Evangelho. Seguindo a leitura, verso 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E aqui então no verso 25, Paulo se apresenta também como servo, servidor da igreja. E a partir de uma dispensação, de um encargo que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Esse termo aqui do verso 25, dispensação de Deus, eu vou explicar.
A ideia aqui é de um mordomo. Quando alguém que tem muitos bens e vai partir em viagem e tem muitos servidores, então era prática comum naquela época constituir um servidor para que cuidasse dos bens do proprietário e principalmente esse mordomo, esse despenseiro, deveria alimentar, atender às necessidades dos trabalhadores daquela casa na ausência do proprietário. Então ele não era dono, ele era um despenseiro, ele era um mordomo, uma espécie de pessoa encarregada de repartir com os demais serviçais daquilo que o Senhor havia provido. Como é que isso funciona então com Paulo? Jesus se manifestou a Paulo, Jesus se revelou a Paulo de uma maneira profunda, de uma maneira impressionante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, não vou ler, você pode depois se referir a esse texto. Paulo, em um dado momento na sua vida, teve uma experiência em que ele foi arrebatado ao terceiro céu, à presença do trono de Deus. Na tradição judaica, o terceiro céu é a dimensão espiritual em que está o trono de Deus, em que Cristo está à destra do Pai em glória. E Paulo, em um dado momento na sua caminhada, foi levado até lá e viu coisas tão impressionantes e tremendas que ele disse que há coisas que ele viu que não seria nem permitido ele nos contar. Então, Paulo recebeu muito do Senhor. Paulo conheceu Jesus profundamente. Então, ele era havia em Paulo uma espécie de um depósito do amor, da graça, da palavra, da revelação de Jesus. Mas Jesus também incutiu em Paulo o seu amor pelos perdidos. Jesus amou também os gentios e queria alcançar cada povo, cada tribo, cada língua, cada nação no coração de Jesus, igual ao do Pai, ao amor e o desejo de alcançar a todos com a boa mensagem do Evangelho, para que todos tenham chance de se tornarem filhos de Deus, de terem suas vidas resgatadas, transformadas, libertas da mentira, libertas do pecado, libertas do poder das trevas e, afinal, se tornarem herdeiros, co-herdeiros com Cristo e serem arrancados do império das trevas, da mentira, da opressão e da morte e serem transportados para um reino onde a vida é eterna, onde estarão na casa do Pai, onde o amor jamais se acabará. Esse é o coração de Jesus e ele incutiu em Paulo esse amor, essa paixão, esse desejo incontrolável de levar a boa palavra de Jesus Cristo a todos os confins da terra, a cada povo, tribo, língua e nação, durante o resto de sua vida. Paulo intensamente trabalhou para levar a palavra do Evangelho do Senhor Jesus a tantas nações quanto ele pôde. Esse era o amor, o ardor que Jesus incutiu no coração de Paulo e que o movia e que fazia com que ele, Paulo, agora preso, no capítulo 4, verso 3, você pode ler, Paulo está preso quando escreveu, estava preso quando escreveu essa carta aos cristãos da cidade de Colossos. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, esse é Paulo, vaso escolhido por Jesus, apóstolo do Cordeiro. Aproveito, já que li o texto de Apocalipse, para esclarecer coisas muito importantes. Conforme lemos, a Bíblia fala de apenas 12 apóstolos do Cordeiro. Ponto. Depois desses 12, quaisquer outros possíveis e supostos apóstolos não tem o mesmo nível, não tem a mesma autoridade, não tem a mesma graça comparável aos 12 que foram escolhidos pessoalmente por Jesus. A igreja é edificada sobre o fundamento dos 12 apóstolos do Cordeiro. Paulo foi o que entrou no lugar de Judas por escolha direta e pessoal de Jesus. Paulo foi o último dos apóstolos do Cordeiro de Deus, do Cordeiro que venceu e que nos resgatou e que está à destra do Pai em autoridade e glória.
Isso tem implicações muito importantes. Se há outros ministérios apostólicos, certamente estão muito abaixo em termos de graça, de autoridade dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o testemunho do grupo apostólico de Jesus está contido nas páginas do Novo Testamento. Então não poderia deixar de enfatizar isso. Não é possível, não é lícito, não é correto nenhum ministério cristão, a qualquer título que tenha, acrescentar revelação além da que está na Bíblia. Também não é lícito, nem permitido, nem nenhum pastor, ou apóstolo, ou mestre, ou profeta, ou evangelista, ou qualquer outro tipo de ministério cristão, não lhe é permitido, nem ir além do que está escrito, nem diminuir. Porque esse é o fundamento seguro da igreja. O testemunho, a vida, o registro que nos foi outorgado através dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não podia deixar de aproveitar para fazer esta importante explicação. Seguindo então, segunda parte agora dessa explicação sobre Colossos, sobre a igreja lá, como que o evangelho chegou à cidade de Colossos. O mais provável é que o evangelho tenha chegado lá na ocasião em que Paulo estava na cidade de Éfeso. Lá ele passou pelo menos 2 anos, possivelmente mais. Vamos ler um trecho disso em Atos capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso e ali prega o evangelho com muito poder, com muitos sinais e prodígios. E há um detalhe aqui no registro da pregação, do ministério de Paulo em Éfeso, que merece nossa atenção agora. Passo a ler então Atos, capítulo 19, versos 9 e 10. Então, Paulo estava em Éfeso pregando na sinagoga, alguns creram, outros resistiram, e passo a ler então o verso 9, Atos 19, 9. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Queridos irmãos e irmãs, muito provavelmente, durante esse tempo em que Paulo ensinou e pregou na cidade de Éfeso, pessoas das cidades daquela região, que a Bíblia chama de Ásia, a região aqui chamada de Ásia não corresponde ao continente asiático de hoje, e sim a uma parte do que atualmente é a Turquia. Mas a cidade de Colossos estava nessa região, que a Bíblia aqui no Novo Testamento chama de Ásia. Então é bem provável que nesse período, que foi pelo menos 2 anos, talvez mais, já que está escrito que toda a Ásia ouviu o Evangelho, isso certamente inclui a cidade de Colossos. E como já lemos aqui, em Colossenses 1,7, Epáfras foi a pessoa que Deus usou para iniciar o Evangelho e a igreja lá na cidade de Colossos. Então, qual é a história por detrás dessa carta de Paulo aos Colossenses? Provavelmente é a seguinte: Epáfras foi um dos que ouviu o Evangelho, provavelmente, conforme lemos, lá em Éfeso. Toda a Ásia ouviu, e Epáfras, então, começou a pregar na cidade de Colossos. Pessoas se converteram e naquela cidade, então, Epáfras se tornou o primeiro líder, ministro. A Bíblia não o chama de presbítero, mas ele foi o primeiro líder da igreja nascente lá em Colossos. Só que Epáfras andava com Paulo, né? Na carta de Paulo a Filemon, Paulo relata, inclusive, que Epáfras, em certa ocasião, estava preso junto com Paulo. Está lá em Filemon, Filemon, versículo 23. Filemon
não tem capítulos, é uma carta breve, então tem apenas versículos, né? Então, em Filemão, versículo 23, Paulo conta que na ocasião que ele escreveu a carta a Filemão, Epáfras estava até preso com ele. Então, o que aconteceu foi, o evangelho chegou em Colossos, pessoas se converteram, pessoas foram transformadas, a igreja começou a florescer e a crescer. E, como sempre acontece, Satanás, o inimigo, não perdeu tempo em procurar atacar aquela igreja, causar dificuldades aos irmãos, causar embaraços e dificuldades aos irmãos lá em Colossos. Tanto é assim que no capítulo 2, verso 8, temos aqui um versículo que aponta para a ação do inimigo. Diz assim, Colossenses 2,8, tende cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então esse verso, que mais adiante explicaremos um pouco melhor, fala de que o inimigo suscitou filosofias, ensinos confusos, práticas que afastariam aqueles irmãos de Cristo. Práticas que eram de acordo não com o Evangelho, não com a palavra de Deus, mas aqui de acordo com os rudimentos do mundo. O que é isso? É de acordo com pensamentos de filosofias, de religiões, de correntes espiritualistas, mas que não estavam de acordo com a palavra de Deus e sim de acordo com o mundo. E a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. Então, esses ensinos errados, esses ataques que vêm de fora da igreja e que trazem dificuldade, confusão e que buscam trazer os cristãos para pensamentos e conceitos errados, são de origem mundana e, portanto, satânica. Então, aquela igreja começou a sofrer ataques do inimigo e Epáfras, então, corre ao encontro de Paulo e relata a situação. E então Paulo, a partir do que ele ouviu de Epáfras, ele escreveu esta carta, então, para três coisas, né? Animar os irmãos a perseverarem na fé, para corrigir as heresias e os erros, e, afinal, exortar os irmãos a viverem uma vida digna, correta, de acordo com o Evangelho lindo, maravilhoso, poderoso que receberam em Cristo Jesus. Então, resumidamente, essa é a história, é o contexto, né, que explica, que nos dá as informações de como essa carta foi escrita, quem são as pessoas envolvidas aqui, há outros, né, mas especialmente Paulo e Epáfras. E também agora passo então a outra parte da minha explicação hoje, que é os principais temas dessa carta, os principais assuntos aqui que Paulo trata na carta dele aos cristãos de Colosso. Um primeiro assunto tremendo, ele está resumido no capítulo 1, nos versos 26 a 28, que passo a ler e explicar. Colossenses 1, 26 e 28, Paulo desvenda e explica um mistério. Vamos ler e explicar. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Os judeus não entendiam isso plenamente. Deus prometeu a Abraão que, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Posteriormente, séculos após a vida de Abraão, através de um profeta, Deus prometeu ao rei Davi que, da descendência de Davi, Deus levantaria um rei que teria um reinado eterno.
o povo judeu se apegou muito mais a essa promessa de um rei, um Messias, que reinaria sobre Israel eternamente, e como que nunca entenderam, nunca quiseram entender que, na verdade, a promessa de Deus alcançaria todas as nações da terra, na verdade, todas as famílias da terra, portanto, os gentios. Então, quando Jesus manda Pedro pregar a Cornélio, está lá no livro de Atos, e Cornélio não era judeu, mas Cornélio se converteu e recebeu o Espírito Santo com poder e sinais, da mesma maneira que os apóstolos e outros receberam o Espírito Santo quando da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então esse mistério agora está revelado. Cristo, a bênção que Deus prometeu a Abraão, a todas as famílias da terra, ele é dado para alcançar os gentios. Qual é a implicação disso? É que pessoas como você e eu, qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer etnia, pode se converter ao Senhor, pode se tornar participante de Cristo e Cristo nele. Irmãos queridos, vocês que me ouvem, que talvez nunca tomaram decisão por Jesus, presta atenção nisso. Jesus quer que você o conheça, ele quer habitar em você pelo Espírito Santo, ele quer que você esteja nele e ele em você. Esse é o mistério, é Cristo revelado em pessoas como eu, como você, como qualquer ser humano que de fato se rende a ele. Isso é glorioso, isso é tremendo. Jesus vivo, ressurreto, glorificado, vencedor de tudo. Ele quer que você esteja nele, porque nele você será vencedor, nele você será liberto do pecado, dos poderes das trevas, liberto dos demônios, liberto da morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Então Cristo em nós e nós em Cristo não é mais mistério, está revelado. Então, essa é uma mensagem essencial que Paulo dirige aos cristãos em Colossos. Vocês estão em Cristo, Cristo está em vocês, o mistério foi revelado, e em Cristo vocês estão perfeitos e completos, porque a obra do Senhor Jesus é perfeita, é tremenda, é completa. E esse Cristo, Paulo vai ensinar nessa carta, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês estão inseridos em Cristo e nele está toda a plenitude de Deus. E esse Cristo também está em você. Esse é o mistério revelado. Irmãos e irmãs, isso é tremendo. Podemos viver quaisquer circunstâncias desta vida tranquilos. Podemos experimentar tristezas porque somos humanos, mas haverá sempre paz em nosso coração, porque Jesus nos deu uma paz que excede todo entendimento. Temos um medo instintivo da morte, natural, mas olhamos para o futuro e até para a morte com tranquila confiança, porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Todo o poder e autoridade Deus concedeu a ele, a Cristo, nos céus e na terra. Então estamos unidos àquele que detém todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então podemos viver cada dia desta caminhada com toda a dificuldade que possa haver, e elas existem e nos afetam. Mas aqui encontramos uma fonte inesgotável de amor, de poder, de consolo, de esperança. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Logo, não estou crucificado, eu estou crucificado com Cristo e não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a primeira mensagem tremenda dessa carta. A segunda, já mencionei e agora volto a ela, é uma advertência contra as heresias e os enganos, as sutilezas do diabo que tenta nos derrotar, nos afastar de Cristo. Isso está resumidamente exposto no capítulo 2, verso 8, que vou ler novamente.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Satanás usa de vários estratagemas para dizer que nós podemos olhar para outras fontes de conhecimento, que existem também outras maneiras de pensar diferentes de Cristo que são boas. Ele quer nos jogar ideias, conceitos e tradições que não apontam para Cristo, que negam a pessoa de Jesus, que tentam nos dizer que Cristo não é suficiente. Então essa carta também é um alerta e uma correção contra as heresias, contra várias heresias que explicaremos com detalhe ao longo da nossa exposição aqui dessa carta. E o terceiro ponto principal da carta está no capítulo 3, nos versos de 9 a 11 e também o 14, que é uma palavra de exortação. Ou seja, se estamos unidos a Cristo, se já ressuscitamos com Cristo, morremos com Ele no batismo, crucificados com Ele e ressuscitados com Ele, então o nosso modo de pensar deve refletir que Cristo está em nós. O nosso modo de viver deve ser luz neste mundo, viver de tal maneira que as pessoas, ao olharem para o que falamos, o que fazemos e como vivemos, como nos relacionamos com as pessoas, como tratamos das nossas famílias, elas vejam a vida de Cristo refletida, concretizada em nosso modo de viver. Passo a ler então, capítulo 3, versos 9 a 11. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui, de forma sintética, Paulo diz o seguinte: abandone a sua velha maneira de viver, não minta, não seja adúltero, não seja um fornicador, não seja uma pessoa desordenada nem idólatra. Viva a sua fé, viva a vida de Jesus. Então abandone o velho homem, abandone os velhos e errados e pecaminosos hábitos e se revista do novo. Se revista de Cristo. E aí, revestir-se de Cristo significa misericórdia, verso 12, né? Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O verso 14, então, aponta para uma marca inconfundível dos discípulos de Jesus. Aqui Paulo diz o seguinte: sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então essa carta também traz essa palavra de exortação. Primeira mensagem: Cristo em vós e vós em Cristo, o mistério revelado. Segundo tema principal: não dê ouvidos às mentiras, aos enganos e às heresias que o diabo lança para te enganar e que vem com a aparência de sabedoria, com a aparência de inteligência, com a aparência de piedade, mas que nega Cristo, mas que quer te afastar de Cristo. E, finalmente, viva a vida de Jesus em você de forma concreta, visível, no seu comportamento, nos seus sentimentos, no seu amor, em uma vida santa, agradável a Deus. Esses são os 3 principais temas da carta. E aqui concluo com 2 apelos, com 2 palavras assim do fundo do meu coração. Você que me ouve, que ainda não se entregou a Jesus, que não tomou uma decisão de realmente renunciar a si mesmo, eu quero ser claro com isso. Seguir Jesus começa com uma decisão tomada em um dado momento, começa com uma entrega consciente.
Eu comecei a ser cristão no dia que, em oração, eu disse: Senhor Jesus, eu vou te seguir. Faz muitos anos isso. Mas desde aquele dia, a minha caminhada é olhar para Jesus, andar com Ele, renunciar a mim mesmo. Isso é um processo longo, mas eu estou nele. Mas eu sei do dia em que eu comecei a caminhar com o Senhor e me entregar a Ele. Então, se você não tem isso claro na sua vida, você ainda não experimentou o mistério revelado que é Cristo em você e você nele. Se converta, se arrependa. Diga: Jesus, daqui para diante eu sou teu. Eu renuncio a tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu penso, porque eu quero te encontrar, te seguir e estar em você, Jesus. E eu quero você em mim. Se você, como eu, tem clara certeza e consciência de que você é de Jesus, você é um discípulo, é uma discípula de Jesus, é um cristão, uma cristã. Então, a minha mensagem aqui de conclusão é: conheça mais e mais o seu Senhor. Cresça até alcançar o pleno conhecimento de Cristo. E viva o seu dia a dia de tal forma que a cada dia mais da vida, do amor, do caráter, do perdão, da bondade de Cristo se revele em você e através de você e alcance aos que estão próximos, quem sabe até alguns que estão longe. Que Deus abençoe você que me ouve. Pense bem, essa palavra Deus enviou a você porque Ele te ama. Que o Senhor te abençoe. Termino aqui então pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração e te faça compreender mais e mais sobre Jesus e os seus caminhos. Deus abençoe a todos.